Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Uma passagem bastante conhecida da igreja. Nós vamos estar meditando nela esta noite. Será uma mensagem breve, porque nós temos ainda a ceia do Senhor. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Quantos aqui estão em Cristo? Amém. Glória a Deus. Então eu creio que essa mensagem é para você nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem está dizendo, que todos aqueles que receberam a Cristo como Salvador, eles se tornaram novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Ele agora é uma nova pessoa. E a partir desse momento em que você se torna nova criatura, o Cristo ele passa a habitar dentro de você. Ele passa a habitar dentro de nós. E se ele passa a habitar dentro de nós, ele passa a ser o nosso Senhor. Ele passa a ser o Senhor das nossas vidas. Então ele, a partir daquele momento, ele vai ser o Senhor da sua casa. Ou seja, se quiser chegar na sua casa, pintar a parede, se quiser quebrar a parede, quiser mudar o porcelanato, se quiser fazer reforma, ele fica à vontade. Porque ele é o Senhor da nossa casa. Amém. Então ele tem liberdade de mudar tudo. E quando nós somos novas criaturas também, ele troca o nosso coração. Aquele coração que você tinha antes de receber a Cristo, aquele coração não serve mais. Agora você recebe agora um novo coração. Seu coração é totalmente mudado. Amém. Glória a Deus. Lá em Ezequiel 36, 26, a palavra de Deus diz o seguinte: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Amém. Então essa palavra aqui, lá de Ezequiel, embora seja dirigida ao povo de Israel, quando uma profecia que o povo de Israel iria voltar para a sua terra, e eles voltaram em 1948, mas essa profecia também pode ser adequada para a gente, porque nós também, quando recebemos a Cristo como Salvador, nos tornamos nova criatura, nós também tivemos o quê? Um coração novo, tivemos um espírito novo, e o nosso coração de pedra, o nosso coração duro, se tornou um coração de carne. Graças a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós também somos novas criaturas, a nossa mente é mudada. Ou seja, a nossa mente antiga ela não serve mais. Agora, eu tenho uma mente de Cristo. Então, nós temos uma outra mente. E nós percebemos, irmãos, que o nosso Deus, ele é um Deus que trabalha com novidade de vida. Então ele trabalha com ciclos novos e com etapas novas. Sempre o nosso Deus ele trabalha em novidade de vida. Então sempre o Senhor está iniciando um novo ciclo na nossa vida. Por exemplo, quando nós somos batizados, o que acontece? O batismo significa o quê? A morte da pessoa, a morte do nosso ser. Quando nós entramos ali na água, essa água que significa a nossa morte. Nós percebemos que no momento em que nós mergulhamos ali, nós morremos. E no momento em que nós saímos da água, nós ressuscitamos, juntamente com Cristo. Amém. Então nós saímos de uma etapa antiga e passamos por uma nova etapa. Nós mudamos de ciclo. Então ao sair da água, nós tornamos uma nova pessoa. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 6, 3 e 4. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, irmãos, o Senhor está sempre promovendo etapas novas e ciclos novos. Quando a gente olha lá para o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, a gente vê também essas coisas acontecendo. Nós vemos que o povo hebreu, ele também teve uma mudança de ciclo. Aconteceu isso também na vida dos hebreus.
Nós sabemos que a palavra hebreu significa cruzar um rio. Então, o significado da palavra hebreu, aquele que cruza um rio. E a primeira, vamos dizer assim, a primeira coisa que Israel fez depois que saiu do Egito, o que eles fizeram? Eles entraram nas águas do Mar Vermelho. E ao entrar naquelas águas do Mar Vermelho, eles também foram batizados. Porque o batismo ele significa molhar, significa lançar em água. Então eles também foram batizados. É verdade que aquelas águas não tocaram aquele povo, mas só pelo fato de eles terem passado pelas águas, simbolicamente as águas estavam presentes na vida daquele povo. Eles só não molharam porque o Senhor estava protegendo aquele povo. Mas simbolicamente eles passaram por aquelas águas. E aquelas águas ali representam o que? A saída da escravidão. Naquele momento que eles estavam passando pelas águas, eles estavam sendo livres. Eles estavam sendo libertos da escravidão do Egito. E essa passagem pelas águas significa o quê? Que eles estavam livres das algemas do Egito, estavam livres das torturas, né, dos castigos que Faraó impunha sobre eles. Tudo isso eles estavam livres, a partir do momento que eles atravessaram o Mar Vermelho. Mas só que acontece uma coisa, só que eles saíram livres, mas ainda estavam com a mente cativa. Ou seja, eles saíram, naquele momento eles estavam livres, né? Eles foram para o deserto, mesmo no deserto eles estavam livres, mas eles tinham um problema na sua mente, a mente deles ainda estava cativa. E aí é interessante, irmãos, que quando a gente olha assim para essa questão, dá a impressão que é como se Deus não tivesse terminado a obra ainda, né? Porque só passou, eles foram libertos da escravidão, mas a mente ainda estava cativa. Mas não podemos esquecer que tudo isso aqui foi um ciclo, tudo isso aqui foram etapas que os judeus foram passando, né? E nós temos, por exemplo, que durante o tempo que eles estavam ali no deserto, foi uma etapa também que Deus permitiu que eles ficassem, né? E nós sabemos que eles andavam em círculos durante 40 anos. Então 40 anos eles ficaram ali rodando em círculo, né? Sendo livres, mas a mente ainda cativa, andando em círculos naquela terra ali. E eles tinham uma maneira de pensar muito pequena, né? Exatamente porque a mente deles ainda não tinha sido liberta. Quando a gente olha, por exemplo, lá para Números 16, 13, a palavra diz assim: e os filhos de Israel disseram, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome toda essa multidão. Então é interessante, eles estavam livres, né? Livres de Faraó, mas a mente deles estava lá ainda. A mente deles não estava liberta, eles estavam pensando nas panelas de carne, na fartura de pão. A mente deles ainda estava no Egito. E o pensamento deles era um pensamento pequeno, um pensamento negativo. Quando a gente olha, por exemplo, para Números 13, 33, a palavra diz assim, ó: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então eles se achavam gafanhotos, eles tinham um sentimento de inferioridade. E o sentimento de inferioridade, a gente sabe que a pessoa que tem esse sentimento, ela se acha menor do que os outros. Mas ela não só se acha menor, ela acha também que as pessoas acham ela menor, né? Exatamente aqui que está dizendo aqui, né? Ó, ele fala aqui que e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, ou seja, eles se achavam gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, ele achava também que o povo também achava eles gafanhotos. Ou seja, eles tinham um sentimento totalmente, né, de inferioridade. Então a mente deles precisava ser libertas. E aqui em Números 32, de 11 a 12, diz o seguinte: de certo, os varões que subiram do Egito de 20 anos e para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me.
exceto Caleb, filho de Jefoné, e Queniezeu e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Irmãos, de 70 pessoas que começaram ali, que saíram lá junto com Jacó, que foram para Israel, né? Eles passaram 430 anos no deserto, e depois de 430 anos eles já eram 3 milhões de pessoas. E dessas 3 milhões de pessoas, o Senhor falou assim: olha, todos os acima de 20 anos não vão entrar na terra prometida, porque eles tinham sido libertos da escravidão, mas a mente deles ainda estava cativa. Então, por essa razão, né, eles não puderam entrar na terra prometida. Então, como o Mar Vermelho significa a liberdade da escravidão, eles tiveram que passar para um outro lugar. Eles tiveram agora que passar pelo Jordão. Então, a passagem pelo Jordão significa o quê? Significa mudança de mente. Então, já é uma nova etapa que o Senhor inicia na vida deles. Iniciou com a travessia do Mar Vermelho, agora ele inicia uma nova etapa, que é a travessia no Rio Jordão. Então, a travessia no Rio Jordão significa o quê? Uma mudança de mentalidade. E nós sabemos que aquelas pessoas abaixo de 20 anos, eles foram formados ali no deserto. Eles tinham uma outra mentalidade. Diferente daquelas pessoas que vieram do Egito, esses agora não, eles tinham uma mente diferente. É uma mente totalmente forjada no deserto. E o Senhor, ele teria que dar continuidade aos seus planos, porque era através de Israel que viria o Cristo. Então tudo isso aqui fazia parte do plano do Senhor, né? Para dar continuidade à existência da terra de Israel. Então, o que o Senhor pensou naquela hora? Bom, essas pessoas agora aqui, eu vou trabalhar na vida delas para que as mentes delas não sejam cauterizadas. Ou seja, para que elas não sejam insensíveis como foram aquela geração. E o Senhor então começou a trabalhar na mente daquelas pessoas, né? De modo que como aquelas pessoas elas começaram a ver a Deus de uma forma diferente. Elas começaram a sentir, né, que aquele Senhor era um Deus que estava junto com eles. Ou seja, eles não teriam que temer o que estava à sua volta. O Senhor era com eles. Eles não tinham que ter temor do que estava acontecendo. Então surgiu a partir daqui uma nova geração, uma geração liderada por Josué, né, que passou a pensar totalmente diferente. Tanto eles pensaram diferente que quando eles iniciaram a primeira batalha de Jericó, eles foram obedientes a Deus. Eles fizeram exatamente o que Deus mandou. Então por isso eles foram obedientes, porque era uma nova mentalidade que eles tinham. Então, irmãos, o que Deus está nos mostrando até aqui? Ele está mostrando que as coisas velhas já passaram. Amém. Então você está vendo que sempre o Senhor termina um ciclo e começa outro, né? Porque o nosso Deus é um Deus de novidade. Termina uma etapa e inicia outra. Né? Então o nosso Deus, irmão, não é Deus de coisas velhas. Amém. Nós temos que mudar essa mentalidade. Tem muitas pessoas, né, que ainda pensam em coisas velhas. Acho que as coisas velhas é que são importantes, né? Tem pessoas que elas vivem, elas olham só para o passado. Elas ficam olhando para a vida delas como que era no passado e começam a olhar para si mesmo e até acham que a vida dela era melhor no passado. Isso o cristão, o crente, né? O crente fica olhando para a vida dele, não, mas no passado era melhor. No passado eu tinha isso, eu tinha aquilo. Mas, irmãos, você hoje é de Deus. Amém. Você hoje tem Deus na sua vida, é diferente. Glória a Deus. Não tem como comparar a sua vida antes com a sua vida agora. Verdade. Graças a Deus. Você antes era trevas, agora você é luz. Veja bem a mudança que ocorreu na sua vida. E às vezes a gente fica pensando em coisas antigas, né? Meu passado, como é que era? Nós temos que... O nosso Deus é um Deus de novidades. Ele está sempre trazendo novas etapas, novos ciclos para a sua vida. Amém. Então, irmãos, quando os hebreus, então, eles passaram pelo Jordão, a mente deles foi trocada. E a partir do momento que a mente deles foi trocada, eles passaram o quê? A servir um Deus de perto. Eles não serviram mais um Deus de longe, mas sim um Deus de perto. Para algumas pessoas ainda servem um Deus de longe ainda. Tem muito cristão que ainda serve um Deus de longe. Ele imagina um Deus lá
lá no céu, né? Que só fica lá no céu. Mas o nosso Deus, irmãos, é um Deus de perto. Amém. É um Deus que está perto de nós, está junto de nós a cada dia. Então nós não temos que servir um Deus de longe, mas um Deus de perto. E a gente vê que até os estudiosos da Bíblia, da Palavra de Deus, muitas vezes eles acreditam num Deus de longe. Tem pessoas, por exemplo, tem estudiosos, por exemplo, que eles não acreditam que os hebreus passaram ali no Mar Vermelho. Então eles falam, não, é impossível os hebreus terem passado enxutos naquele mar. Como é que pode uma coisa dessa? Tem uns que até acreditam, não, eles devem ter passado sim, porque houve um vento forte, muito forte, e os ventos empurraram o mar e fizeram aquele caminho para eles passarem. Mas não tinha condição nenhuma do povo passar, porque o vento era tão forte que para fazer uma coisa dessa teria que ser um vento de mais de 100 km por hora. Então eles acham o seguinte, não, irmãos, não tem condição do povo passar com o vento nessa velocidade. Mas eles creem o quê? Num Deus de longe. Nós cremos o quê? Num Deus de perto. Amém. Então se o Deus falou que o povo passou enxuto, nós acreditamos. Né? Porque nós cremos num Deus de perto. A pessoa que crê num Deus de longe, ele está sempre inventando alguma coisa. Está sempre criando alguma coisa para duvidar das coisas de Deus. Então nós temos que servir sempre um Deus que está perto de nós. E esse Deus que está perto de nós, irmãos, é um Deus que chama você pelo nome. Amém, meu Deus. Deus chamou cada um de vocês pelo nome. Deus nos chamou pelo nome, chamou o pastor pelo nome. Glória ao teu nome, Jesus. E se Ele nos chamou pelo nome, é porque Ele é um Deus de perto, não um Deus de longe. E assim aconteceu, por exemplo, na vida de Enoque. A palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus. E se a gente for lá no Antigo Testamento, a gente não vai ver quase que informação nenhuma a respeito de Enoque. Só fala isso, que Enoque andou com Deus. Então se ele andou com Deus é porque ele tinha o quê? Um Deus de perto e um Deus de longe. Porque ele tinha um Deus de perto. Então a palavra de Deus diz que ele andou com Deus. Esse Deus era tão perto dele que teve uma hora que Deus pegou e levou ele para ele. De tão perto que ele era. E lá em Hebreus dá mais alguns detalhes da vida de Enoque. Né? Lá em Hebreus 11:5 diz que Enoque alcançou o testemunho de que ia agradar a Deus. E depois lá no 6 ele faz um complemento, ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Amém. Olha só que coisa interessante, né? A vida de Enoque é uma coisa bem simples. Ele precisava de fazer, subir no monte não sei quantas vezes para ter um Deus de perto, né? Não sei quantas vigílias, não sei quantas orações. A vida dele é simples, é andar com Deus. Né? E ele dava um testemunho que agradava a Deus. Como é que ele agradava a Deus? Pela fé, ele falava, sem fé é impossível agradar a Deus. Então como é que ele agradava a Deus? Com a fé dele. E a palavra diz assim, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então ele cria que Deus existia. Mas você fala assim, mas pastor, eu também creio que Deus existe. Mas não é só isso, ele cria que Deus existia e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então eu posso crer que Deus existe, um Deus lá de longe. Mas o Deus de Enoque não só existia, mas Ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, um Deus de perto. Exatamente por causa dessa questão é que o Senhor o levou para si. Então, irmãos, vamos servir a partir de hoje um Deus de perto. Venha para perto de Deus. Essa noite nós vamos ter aqui a ceia do Senhor. É a oportunidade de vocês servir a um Deus de perto. Porque na comunhão, aqui na mesa do Senhor, Ele está aqui presente. Ele está querendo te servir também, Ele está querendo ser um Deus de perto para a sua vida. Então que você possa a partir de hoje servir a um Deus de perto. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então se alguém está em Cristo, nova criatura é, né? Então ser nova criatura, irmãos, é um processo de mudança que vai acontecendo paulatinamente na vida do cristão. Um processo de mudança. Então, a mesma coisa que aconteceu com o povo judeu. O povo judeu estava no deserto, né? A mente dele não tinha sido liberta.
foi preciso o quê? Que Deus providenciasse um Jordão. Aí, a partir do momento que Deus providenciou o Jordão, a mente deles foi mudada. Ou seja, o Jordão significa a morte da alma. A partir daquele momento, eles tiveram uma nova mentalidade. Então, é esse processo que Deus está fazendo com a gente também, de nova criatura. Então, você vai sendo paulatinamente sendo trabalhado nesse processo. E nós vimos também que houve uma mudança no povo. Antes nós tínhamos um povo conduzido por Moisés, depois nós tivemos um povo conduzido por Josué. Aí você vai falar assim, não, pastor, já sei por que deu tudo errado, porque é por causa do líder, por causa da liderança, porque nós sempre apontamos alguém, né? Não, a culpa é do líder, a culpa foi de Josué, a culpa foi de Moisés. Não, irmãos, a culpa não foi nenhum dos dois, porque todos os dois eram de Deus. A culpa foi do povo mesmo. O povo que foi culpado. Mas pastor, Moisés não entrou na terra prometida. É verdade que Moisés não entrou na terra prometida. Ele errou e o Senhor não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Por quê? Porque o Senhor tinha um plano para a vida dele. O Senhor tinha um plano para a vida dele de que até aqui ele chegaria. Daqui em diante ele não passaria. E assim também, da mesma forma que Deus teve um plano para a vida de Moisés, Ele também tem um plano para nós. Amém. Né? Ele diz para nós, até aqui você vai. A partir daqui você para por aqui e acabou. Deus tem um plano para cada um de nós dessa maneira. Nós vamos prosseguindo, até Deus dizer, agora já chega. Já cumpriu o meu plano. Foi assim na vida de Moisés e foi assim também na vida de Elias e de Eliseu, que eram dois profetas, talvez os profetas mais importantes do Antigo Testamento, Elias e Eliseu. E nós sabemos que Elias, de repente, o Senhor manda Elias ir lá na presença do rei Acabe. E ele chega lá no rei Acabe e fala assim, rei, a partir de hoje não vai chover mais. Fala só isso e vai embora. Aí não dá satisfação, mas como é que vai ser isso? Não, ele avisou simplesmente que não ia chover e foi embora. Aí o que o Senhor fez? Pegou Elias e tirou Elias de cena e mandou Elias ficar lá no ribeiro de Querite. E lá nesse ribeiro de Querite ele ficou lá, ali durante 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio não choveu, né, na terra de Israel. Aí passou esse tempo, o Elias voltou de novo, né, na presença do rei Acabe e falou, agora a partir de hoje vai chover novamente. E a vida de Elias, né, foi continuando, ele operou vários milagres. E aí de repente, né, naquele contexto surge um outro profeta chamado Eliseu. Estava ali Eliseu com alguns outros profetas também, porque antigamente tinha uma escola de profetas, onde havia ensino para os profetas, e Eliseu estava ali junto com os outros profetas. E ele começou a perceber que o ministério do profeta Elias estava acabando. E ele começou então a chegar ali mais perto de Elias. O próprio Elias mesmo começou a sentir que o ministério dele estava terminando. E ele começou a distanciar das pessoas. Aí o que Eliseu fez? Eliseu ficou ali acompanhando Elias o tempo todo, né? Insistiu em acompanhar ele. E no final nós vemos lá em 2 Reis, né, que diz que Elias foi levado por Deus num redemoinho. E a partir daquele momento cessa o ministério de Elias e começa o ministério de Eliseu. Ou seja, tudo, então para nós, irmãos, sempre tem um começo e tem um fim. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o melhor que nós temos que... O melhor, né? Se ele falar para nós, faz isso, faz. Nós vamos fazendo o melhor até chegar um dia que ele falar, agora acabou. Agora vai ser outra pessoa, vai ser de outra forma. Então assim Deus faz na nossa vida. Então os hebreus então passaram o Mar Vermelho, passaram o Jordão, aí está tudo bem, né? Aí acabou. Não acabou não, mas porque o nosso Deus é um Deus de quê? De novidades, de novos ciclos, de novas etapas. Então foi necessário que Deus providenciasse uma outra passagem. Então foi necessário que Deus providenciasse uma cruz para ser levantada. Ele estava então providenciando uma nova passagem.
Porque a passagem do Mar Vermelho, tudo bem, ela foi importante, mas ela não foi suficiente. A passagem do Jordão também foi importante, mas não foi suficiente. Mas foi necessário o quê? Que Deus providenciasse uma cruz do Calvário, para que o homem passasse pela cruz, uma nova passagem. Porque o plano de Deus o que é nos alcançar. Então como é que ele nos iria alcançar? Através da cruz do Calvário. Então ele providenciou o quê? Uma nova passagem. E a partir do momento em que Jesus ele passa pela cruz, ali se inicia um novo ciclo. A partir do momento que Jesus morre na cruz do Calvário. Lá em João 19:30 diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, a partir desse momento, nós começamos um novo ciclo, uma nova etapa nas nossas vidas. Porque nosso Deus é um Deus de novas etapas, de ciclos novos. Nosso Deus é um Deus de passagens. Então, várias passagens ocorreram na nossa vida e na vida do povo de Israel. A Páscoa foi uma passagem. A cruz é uma passagem. O cruzar das águas foi uma passagem. O batismo é uma passagem. Tudo são ciclos, tudo são passagens. Todos são ciclos que terminam e outros que começam. Mostrando que Deus está sempre, agindo em novidade de vida. Sempre agindo com coisas novas. Então, a partir desse momento, irmãos, a partir da cruz, iniciou-se um novo ciclo. A partir do momento que você era um velho homem e se tornou um novo homem, começou o quê? Um novo ciclo na sua vida. Uma nova etapa na sua vida. Aqui em João 12, versículo 32, diz assim: e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Então o Senhor atraiu homens de toda a terra, de toda a língua, de todos os povos, de todas as nações, né? Todos, né? Os que estavam antes da cruz e os que estavam depois da cruz, todos foram atraídos para Ele. E a partir do momento, irmãos, que eu sou inserido em Cristo, o que acontece comigo? Eu passo a ser uma nova criatura. No momento que você é inserido em Cristo, você passa a ser uma nova criatura. E tudo que passa por Cristo não tem como mudar. A partir do momento que você passou por Cristo, não tem nada que volte atrás. A partir de Cristo, você é uma nova pessoa, todo mundo. Tudo passa a ser novidade. E Deus, irmãos, está querendo despertar essa questão em nossos corações. Deus está querendo despertar em nós um tempo novo. Amém. Não sei se você tem percebido, mas quase todos os cultos aqui nós estamos falando praticamente disso, né? De mudança, de novas coisas, de novas etapas, né? De você sair de uma situação para passar para outra, de você sair da ignorância, de você sair das trevas. Então todos os cultos têm sido falado isso. Ou seja, Deus está querendo fazer com que nós despertamos para um novo tempo. Aleluia. Existe uma novidade de vida para cada um de nós. Amém. E Deus quer começar a partir da gente, mas é preciso que a gente tenha essa visão do que Deus quer fazer conosco. Eu creio que Deus quer fazer algo diferente aqui na vida da igreja, nessa igreja. E eu creio que Deus está aqui falando aos nossos corações, né? Então Ele quer trocar o seu coração, a sua mente, e a partir daí você vai começar a viver em novidade de vida. Eu sei. Você vai ter uma família nova, né? Você vai ter um casamento novo, você vai ter uma vida diferente, né? Não uma esposa nova, nem um esposo novo, né? A gente tem que avisar, né? Porque você acabou desavisado, né? O esposo é a mesma, né? Então, o casamento é que vai ser novo. É o mesmo. Uma família nova. Meu irmão quer trocar, hein? A irmã também. Eu já falei a realidade para ela, é o mesmo. Então, irmãos, Deus quer dar a você aqui uma vida nova, né? Tudo diferente, tudo novo na sua vida. Deus quer fazer essa obra na sua vida. Porque nós estamos vivendo um tempo em que nós temos que viver o quê? O Deus de perto. Amém. Nós estamos vivendo essa época, nós estamos vivendo um Deus de perto, não um Deus de longe. Nós temos que viver essa vida. Então Ele quer entrar dentro da sua casa, governar a sua casa, a sua vida, quer ser o Senhor lá da sua casa. Se tiver que fazer alguma reforma, Ele faz.
Ele quer ser o Senhor da sua empresa, Ele quer ser o Eita, Senhor da sua faculdade, Amém. Ele quer ser o Senhor dos seus sonhos. Amém. Muitas vezes nós temos sonhos que nem, nunca vão se realizar, mas Ele quer ser o Senhor dos seus sonhos. Verdade. O seu sonho poderá ser realizado. Ser o Senhor dos seus filhos, quer ser o Senhor da igreja, Ele quer ser o Senhor de tudo. Amém, Jesus. Então basta que a gente abra o nosso coração, despertemos para esse novo de Deus. Mas só que a gente tem que lembrar uma coisa, irmão. No momento em que nós despertamos para esse novo do Senhor, Ele se torna o quê? Senhor da nossa casa. Ele se torna Senhor da minha vida. E é isso que as pessoas não querem, muitas vezes. Elas querem as bênçãos de Deus, mas não querem que o Senhor seja o Senhor da vida delas. E aí elas caem o quê? Elas caem numa profunda ignorância, porque elas ficam na ilusão de achar que elas têm o controle da sua própria vida. Então ninguém tem controle da sua própria vida, porque Deus tem o controle de tudo. Amém. Deus é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. E o Senhor quer fazer uma obra na sua vida. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então tem muitas pessoas, irmão, que o Deus está de fora da casa dele. Porque a casa somos nós, nós até cantamos aqui. O Senhor quer entrar na sua casa, Ele está batendo. Vai chegar um momento que Ele não vai bater mais. Eita. Mas por enquanto Ele está batendo na sua porta. Ele está dizendo: se alguém ouvir a minha voz. Então é preciso que ouvir a voz de Deus e abrir a porta, para que o Senhor entre no seu coração, na sua casa. E a partir do momento Ele vai ser um Deus de perto para você, porque Ele diz assim: eu cearei com Ele e Ele comigo. Então vai ser um Deus de perto para a sua vida. Aleluia. Então, se você deixar Cristo ser o Senhor da sua vida, aí o novo começa a vir na sua vida. As novidades começam a aparecer para a sua vida. E a partir desse momento em que nós somos nova criatura, nós podemos dizer que nós temos 100% de Deus na nossa vida. Pastor, você tem 100% de Deus? Tenho 100% de Deus. Mas de vez em quando você não faz umas coisas erradas assim, mas não desvia de vez em quando. De vez em quando eu faço coisa errada. Porque eu sou humano, mas eu tenho 100% de Deus. Eu faço algumas coisas erradas, mas eu tenho 100% de Deus. Por quê? Porque quando eu digo que eu tenho 100% de Deus, eu estou olhando para o meu espírito. Então o meu espírito tem 100% de Deus. Agora, quando eu olho para as minhas falhas, eu estou olhando para a minha carne. E essa carne ainda ela precisa o quê? Ser trabalhada nas nossas vidas, na minha vida. Mas o meu espírito ele tem 100% de Deus. Amém. Então por isso, irmão, por isso que nós temos que experimentar o novo de Deus. Então nós vamos experimentar o novo de Deus a partir de hoje, o novo de Cristo nesta noite. Vamos mudar a nossa vida, para que a nossa vida seja transformada à semelhança de Cristo. Glória a Deus. Então, para a nossa vida ir transformando a cada dia. E aí, a partir do momento que nós vamos transformando a semelhança de Cristo, as coisas velhas vão passando. Aí vai passando os velhos pensamentos, aqueles pensamentos que passam na mente da gente vai passando, os velhos princípios, os velhos hábitos, as velhas práticas, tudo isso vai passando. E as coisas vão se tornando novas na nossa vida. Tudo isso vai passando. E aí muda a nossa maneira de ser. Eu começo a ver a mim mesmo e ver o outro de uma outra forma. Quando o Cristo está dentro da minha vida, eu começo a avaliar as pessoas não pelos padrões do mundo. Eu começo a olhar as pessoas com os olhos de Cristo. A mudança na minha vida é tão grande que eu vejo as coisas com outro modo. Então as coisas elas começam a mudar na minha vida. Quando eu olho para uma pessoa, eu não olho simplesmente aquela pessoa como uma amiga, como inimiga, como cliente, Tem pessoas que olham o outro como cliente, Engraçado, Ele está vendo sempre o outro como cliente. Sempre alguém aqui para servir de alguma coisa. Então eu não vejo a pessoa simplesmente como um colega de trabalho. Eu começo a ver aquelas pessoas com o olhar de Cristo. Eu olho para aquela pessoa e vejo aquela pessoa uma ovelha perdida que está precisando de um pastor. Então, irmãos, que nesta noite nós possamos experimentar essa novidade do Senhor, experimentar
sermos nova criatura, experimentarmos o novo do Senhor. Então, você já está em Cristo, amém? Amém. Agora você precisa o quê? Começar a experimentar as novidades de Deus na sua vida. Amém. E você vai ver como que sua vida vai mudar, como que a nossa igreja vai mudar, muitas coisas vão mudar a partir disso. A partir do momento em que nós experimentarmos esse novo de Deus. Amém. Amém, irmãos? Então, era essa palavra que eu queria deixar para os irmãos, né? Que o Senhor nos abençoe, né? Que possamos sair daqui com essa mente renovada, com esse novo pensamento na nossa vida, né? Para que Deus possa ir trabalhando e mudando, né, as nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Eu agradeço então a oportunidade, em nome de Jesus.